Você já imaginou ser capaz de enfrentar as maiores provações da vida com uma fé tão forte que nada te derruba? A história de João, o apóstolo amado, nos mostra exatamente isso. Ele passou por situações extremas, como ser lançado em um caldeirão de óleo fervente e sobreviver sem uma única queimadura. Esse evento não foi apenas um milagre físico, mas também uma prova de como a fé pode transformar qualquer situação. Hoje, você vai descobrir como a fé de João moldou sua trajetória e o que podemos aprender com ele. João não foi apenas um seguidor de Jesus. Ele esteve ao lado do Mestre nos momentos mais cruciais, como na crucificação. Mesmo quando todos fugiram, ele permaneceu fiel, demonstrando uma confiança e devoção raras. Ao longo de sua vida, João enfrentou perseguições, exílio e julgamentos injustos, mas nunca vacilou em sua fé. É esse tipo de perseverança que inspira milhões de crentes ao longo dos séculos. Neste vídeo, você vai entender como essa mesma força pode estar ao seu alcance. Se você já enfrentou momentos de desespero ou dúvida, a história de João tem muito a te ensinar. Seja em tempos de dificuldade financeira, problemas de saúde ou crises emocionais, todos nós passamos por situações que parecem impossíveis de superar. Mas, assim como João, com fé, podemos transformar esses desafios em oportunidades para crescimento e revelação espiritual. A pergunta é: você está pronto para descobrir como aplicar essa força na sua vida hoje? Ao final desta história, faremos uma oração poderosa, pedindo que Deus nos conceda essa fé inabalável, assim como fez com João. Prepare seu coração para uma jornada de transformação e entendimento, porque o que você aprenderá aqui pode mudar a forma como você enfrenta as batalhas do seu dia a dia. Vamos juntos descobrir o que essa incrível história tem a revelar sobre nossa própria caminhada de fé. Imagine estar em uma situação onde tudo parece perdido, onde a morte é quase uma certeza, mas mesmo assim você permanece firme, acreditando que algo maior está em ação. Essa foi a experiência do apóstolo João. Quando ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, não houve pânico, não houve desespero. O que ele tinha em seu coração era uma fé inabalável, uma confiança plena de que Deus estava com ele. A maioria de nós, em situações difíceis, pode se desesperar, mas João nos ensina algo poderoso. Mesmo quando o pior parece inevitável, a fé pode ser o que nos sustenta. Agora você pode pensar, mas como isso se aplica à minha vida? Talvez você nunca seja jogado em um caldeirão, mas enfrentamos nossos próprios olhos ferventes, não é? Pode ser uma situação financeira difícil, um problema de saúde ou até uma crise emocional. A fé, assim como João demonstrou, pode ser o pilar que nos mantém de pé. Um exemplo prático: quando enfrentamos dificuldades, a oração ou até mesmo a meditação podem ser ferramentas poderosas para manter a calma. Da próxima vez que estiver diante de um desafio, tente confiar, da mesma forma que João confiou, que há algo maior agindo. Esse evento extraordinário na vida de João não é apenas sobre sobrevivência física, é sobre resistência mental e espiritual. João não sobreviveu apenas porque era um apóstolo, mas porque acreditava que sua missão ainda não havia terminado. A sensação de propósito é o que muitas vezes nos mantém avançando. Quando sentimos que temos algo maior pelo qual lutar, as adversidades perdem parte de seu peso. Talvez seja o momento de se perguntar: qual é o meu propósito? Ter essa clareza pode mudar completamente a forma como você enfrenta seus desafios diários. A história nos mostra que o imperador Domiciano, aquele que ordenou a execução, ficou atônito com o milagre. A multidão que assistia testemunhou algo além do comum. O que podemos tirar disso? Que até aqueles que nos cercam,
aqueles que duvidam de nós, podem ser impactados pela nossa resiliência e fé. A vida de João é um lembrete de que, às vezes, o que mais fala alto não são nossas palavras, mas como enfrentamos o impossível. Isso nos leva a pensar: como foi o caminho de João até aquele momento? João, antes de ser conhecido como o apóstolo amado, era um simples pescador. Imagine alguém que passava seus dias ao lado do mar, lançando redes, sem grandes expectativas, além de ajudar na economia familiar. Mas tudo mudou no dia em que ele foi chamado por Jesus. O que nos faz refletir aqui é como as circunstâncias da vida podem mudar de uma hora para outra. Você já percebeu como, às vezes, uma simples decisão ou um acontecimento inesperado pode transformar completamente o rumo das coisas? Com João, isso foi mais do que uma mudança de carreira. Foi o início de uma jornada extraordinária. Desde jovem, João mostrou uma proximidade especial com Jesus. Ele era aquele a quem Jesus confiava as maiores revelações. Esse tipo de relação é algo que pode nos inspirar. Todos nós temos uma ou duas pessoas em quem confiamos de maneira profunda, não é? João se tornou para Jesus o que, em nossas vidas, chamamos de aquele amigo de todas as horas. Pense em quem ocupa esse lugar no seu círculo. Talvez seja uma boa oportunidade para fortalecer esses laços, porque assim como Jesus e João, a confiança é uma das bases mais poderosas para atravessar os momentos difíceis da vida. Além disso, João não era apenas próximo de Jesus em momentos de glória, como na ressurreição da filha de Jairo, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 37, ou na transfiguração de Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 1. Ele estava lá também nas horas de dor, como no Getsêmani, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 37. Isso nos lembra da importância de sermos presentes tanto nos momentos bons quanto nos difíceis. Quem em sua vida precisa de você agora? Assim como João esteve presente para Jesus, talvez seja a hora de estar presente para alguém que precisa do seu apoio. A amizade e o apoio nas provações podem ser a maior demonstração de amor que você pode oferecer. Por fim, algo que sempre impressiona na história de João é o fato de que no momento mais doloroso para Jesus, sua crucificação, foi a ele que Jesus confiou sua mãe, Maria, Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Esse ato simboliza um nível profundo de confiança e responsabilidade. Quem em sua vida já confiou algo tão valioso a você? Isso nos faz refletir sobre o peso da confiança que recebemos das pessoas ao nosso redor e como podemos honrá-la. Mas a missão de João não terminou ali na cruz. Ele ainda tinha muito a fazer. Chegamos a um dos momentos mais extraordinários da vida de João: sua condenação à morte. Imagine ser levado ao centro de um coliseu, com uma multidão ao redor esperando pelo seu fim, e ser lançado em um caldeirão de óleo fervente. É o tipo de situação em que qualquer um perderia as esperanças. No entanto, João permaneceu firme em sua fé, sem desespero. Para ele, o que estava por vir não era um fim, mas uma prova do poder de Deus. Muitas vezes, nos momentos mais sombrios da vida, é fácil esquecer que podemos emergir mais fortes. João nos ensina a enfrentar o que parece impossível com uma confiança inabalável. O mais incrível dessa história é que João saiu ileso do caldeirão. Isso não apenas impressionou o imperador Domiciano, mas toda a multidão que testemunhava sua execução. Esse evento foi tão impactante que as pessoas se ajoelharam e glorificaram a Deus. Na nossa vida, talvez não enfrentemos um caldeirão de óleo fervente, mas certamente enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. A fé de João nos lembra que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, o impossível pode acontecer.
E quando isso acontece, também impacta aqueles que estão ao nosso redor. Você já parou para pensar como suas ações podem inspirar outras pessoas? Um exemplo prático disso é como João se manteve firme diante de um poder tão grande quanto o do Império Romano. Ele não tinha riqueza ou exércitos ao seu lado, mas tinha algo muito maior, sua fé. E com isso ele superou o que parecia insuperável. Nos dias de hoje, isso pode se traduzir em pequenos atos de coragem e resistência, seja na luta por seus sonhos, por sua saúde ou até por justiça. Lembre-se, às vezes, a maior força vem de dentro, e é a fé que move montanhas, como no caso de João. Não há desafio que seja maior que a capacidade humana de superá-lo quando se está em sintonia com algo maior. Além de ser um testemunho de sobrevivência física, o milagre de João é também uma lição de perseverança espiritual. Ele não apenas sobreviveu fisicamente, mas também espiritualmente. Isso é algo que podemos aplicar em nossas vidas diárias. Quando passamos por provações, é fácil nos quebrarmos por dentro. Mas João mostra que, com fé, podemos emergir dessas situações ainda mais fortes espiritualmente. Talvez, a próxima vez que você se deparar com uma dificuldade, possa lembrar dessa história e se perguntar: como minha fé pode me ajudar a superar isso? Depois do milagre que o salvou do caldeirão de óleo fervente, João não teve uma vida fácil. Ele foi exilado na ilha de Patmos, um lugar conhecido por ser uma prisão de segurança máxima sob o Império Romano. Esse exílio não era apenas uma forma de isolamento físico, mas também uma tentativa de silenciar sua voz e cortar sua influência. Patmos era um lugar para prisioneiros considerados perigosos, e João foi enviado para lá porque sua pregação e testemunho estavam ganhando muita força. Porém, como veremos, até no isolamento mais profundo, João encontrou um propósito maior. Quantas vezes não somos exilados pelas circunstâncias da vida, mas mesmo assim descobrimos algo poderoso nesse tempo de solidão? O mais curioso é que, em vez de ser destruído pelo isolamento, João transformou esse momento de solidão em uma oportunidade de conexão ainda mais profunda com Deus. Foi em Patmos que ele recebeu as revelações que dariam origem ao livro do Apocalipse. Se pensarmos bem, muitos dos momentos de maior insight e clareza vêm quando estamos sozinhos, refletindo. Quantas vezes, em momentos de isolamento, você não percebeu algo importante sobre si mesmo ou sobre a vida? A solidão, muitas vezes temida, pode ser uma janela para a alma e uma porta para novas descobertas. João nos mostra que, mesmo em uma prisão, podemos alcançar algo extraordinário. A história nos mostra que Patmos foi um portal para o céu para João. Lá, ele recebeu as visões que moldaram a teologia cristã e inspiraram gerações de crentes. E isso nos leva a pensar: como podemos transformar nossos momentos de exílio em oportunidades? Talvez seja o momento de usar aquele tempo sozinho para aprender algo novo, ler um livro ou até mesmo escrever suas próprias revelações. Assim como João fez de Patmos um lugar de revelações, você também pode transformar seus períodos de isolamento em momentos de crescimento. Livros como o próprio Apocalipse, ou até clássicos como Meditações, de Marco Aurélio, podem ser grandes companheiros nessas horas. O exílio de João também serve como um lembrete de que, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar, o propósito de Deus para nossas vidas sempre encontra uma forma de prevalecer. O Império Romano queria calar João, mas ele acabou recebendo uma das maiores revelações da história. Muitas vezes, as tentativas de nos deter acabam se transformando nas oportunidades mais poderosas de nossa vida. É por isso que, mesmo em momentos de adversidade, é importante continuar acreditando que há um plano maior em andamento. Patmos, de uma prisão, se tornou o cenário de uma das maiores contribuições teológicas da história cristã. Com isso, podemos nos perguntar: o que vem depois dessa fase de exílio? Mesmo em Patmos,
João sabia que sua missão ainda não havia terminado. O impacto de João na comunidade cristã primitiva foi imenso, e sua influência perdura até os dias de hoje. Ele não foi apenas um seguidor de Jesus, mas um verdadeiro pilar da fé, cujas palavras e ações inspiraram gerações inteiras. João, ao contrário de muitos outros apóstolos, viveu até uma idade avançada. E mesmo nos últimos dias de sua vida, continuava a pregar, carregado por seus discípulos. Essa longevidade foi um sinal claro de que sua missão era duradoura e que, apesar de não ter sido martirizado como muitos de seus contemporâneos, seu legado espiritual era tão poderoso quanto. A longevidade de João nos ensina que não importa o tempo que temos, mas como usamos esse tempo para impactar as vidas ao nosso redor. João foi o autor de importantes textos cristãos, como o Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse. Essas obras continuam a ser estudadas por teólogos e crentes ao redor do mundo. O que torna seus escritos tão impactantes é a profundidade de sua fé e o entendimento profundo dos ensinamentos de Jesus. Ele não escreveu apenas sobre os eventos que testemunhou, mas capturou a essência espiritual desses momentos. Assim como João moldou a fé cristã, pergunte-se: como você pode moldar o mundo ao seu redor? Cada um de nós tem a capacidade de deixar um legado, seja em nossas famílias, comunidades ou no ambiente de trabalho. O segredo está em ser fiel aos nossos princípios, assim como João foi aos seus. A história nos mostra que João, mesmo tendo enfrentado inúmeras perseguições, nunca perdeu a fé. Ele passou por tempos difíceis, viu seus companheiros apóstolos serem mortos e enfrentou exílios e tentativas de assassinato. No entanto, sua perseverança em seguir os ensinamentos de Cristo é algo que ressoa profundamente até hoje. Em nossas vidas, também enfrentamos provações, embora, claro, de natureza diferente. Mas a lição aqui é universal. A perseverança, guiada pela fé, pode nos levar muito além do que imaginamos. Pense em algo que você tem lutado para alcançar. Talvez seja o momento de renovar suas energias e lembrar que, como João, você também pode superar. Outro ponto importante é a forma como João influenciou diretamente a propagação do cristianismo. Ele era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e essa proximidade o colocou em uma posição única para compartilhar a verdadeira essência dos ensinamentos de Cristo. João não apenas testemunhou milagres, ele foi uma ponte entre Jesus e as gerações futuras. Hoje, nós também somos chamados a ser pontes em nossas vidas. Talvez você possa ser essa ponte para alguém, seja compartilhando um conhecimento, uma palavra de incentivo, ou até mesmo ajudando alguém a ver a vida por uma nova perspectiva. Pequenas ações podem ter impactos gigantescos. E assim, mesmo depois de tanto tempo, o legado de João ainda brilha como um farol de esperança e fé para todos que o conhecem. Suas palavras ecoam pelos séculos, e sua vida é um exemplo de como a fé inabalável pode transformar o mundo. No entanto, sua jornada de fé não foi sem dificuldades. Ele enfrentou perseguições, exílios e desafios extremos, e isso nos leva a refletir. Como foi que ele conseguiu manter essa força durante tempos tão sombrios? A vida de João foi marcada por inúmeras perseguições, mas o que mais impressiona é como ele permaneceu firme em sua fé, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desabar. Desde a morte de Estevão, quando uma grande perseguição aos cristãos começou em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, João não recuou. Ele sabia que seguir Jesus significava enfrentar dificuldades, mas isso nunca foi motivo para desistir. Na vida também enfrentamos momentos de pressão, quando tudo parece estar contra nós.
A questão não é evitar esses momentos, mas aprender como atravessá-los com coragem e fé, assim como João fez. Um dos grandes desafios que João enfrentou foi a perseguição imposta pelo imperador Domiciano, que exigia a adoração como se fosse um deus. João, é claro, recusou, pois sua devoção era única e exclusivamente a Deus. Ele foi preso por isso, mas mesmo na prisão, sua fé não vacilou. Quando enfrentamos situações de opressão ou pressão externa, podemos nos inspirar nessa firmeza de João. Um exemplo prático: se no seu trabalho ou na sua vida pessoal você é pressionado a agir contra seus princípios, lembre-se de João. Não é preciso ser rude ou confrontador, mas com serenidade e convicção é possível defender aquilo em que acreditamos. Outro aspecto notável da perseverança de João é que ele nunca esteve sozinho em suas provações. Mesmo nas situações mais difíceis, havia outros discípulos ao seu lado, enfrentando perseguições semelhantes. Isso nos lembra da importância de ter uma comunidade de apoio. Quando passamos por momentos difíceis, ter pessoas que compartilham dos mesmos valores e que nos apoiam faz toda a diferença. Talvez você tenha amigos, familiares ou colegas que também enfrentam desafios. E assim como João tinha os outros apóstolos ao seu lado, você também pode formar uma rede de apoio, seja participando de grupos religiosos, comunitários ou de amigos próximos. Além disso, João foi falsamente acusado de heresia, algo que poderia ter manchado sua reputação para sempre. Mas ele permaneceu firme, sabendo que a verdade sempre prevalece. Quantas vezes na vida não enfrentamos julgamentos injustos ou falsas acusações? Nesses momentos, podemos nos desesperar, ou podemos fazer como João e manter a confiança de que o tempo revelará a verdade. A perseverança em meio à adversidade é uma lição que ecoa fortemente em sua história. Se você já foi julgado injustamente, sabe como é difícil manter a calma. Mas João nos mostra que a paciência e a fé são nossas melhores aliadas. Assim, João continuou sua jornada de fé, sabendo que as provações eram apenas uma parte do caminho. Ele enfrentou adversidades, mas nunca se afastou de sua missão. E o que dizer sobre sua presença no momento mais crucial de todos, a crucificação de Jesus? João foi o único apóstolo que esteve presente no Calvário, ao pé da cruz, quando Jesus foi crucificado. Esse momento foi, sem dúvida, o mais doloroso e, ao mesmo tempo, o mais significativo de sua vida. Enquanto muitos se esconderam com medo da perseguição, João permaneceu firme ao lado de Maria, a mãe de Jesus, cumprindo a ordem de cuidar dela. Esse ato demonstra um nível de responsabilidade e confiança que Jesus depositou nele. Imagine o peso dessa missão. Não era apenas um pedido qualquer, mas o cuidado da mãe de Cristo, o Salvador. João aceitou essa tarefa com humildade e dedicação, o que nos ensina sobre a importância de estarmos presentes para aqueles que amamos, especialmente em tempos de dor. Esse momento também nos faz refletir sobre como reagimos em momentos de crise. Quando enfrentamos situações difíceis, muitas vezes nossa primeira reação é fugir, como fizeram os outros discípulos. Mas João nos mostra que, às vezes, o mais importante é estar presente, mesmo que não tenhamos as respostas ou as soluções. Às vezes, estar ao lado de alguém, oferecendo nosso apoio silencioso, pode ser o maior presente que podemos dar. Assim como João ficou ao lado de Maria, pense em quem na sua vida precisa de seu apoio hoje. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém que você ainda não conhece bem, mas que está passando por uma situação difícil. João não apenas esteve presente fisicamente, mas também espiritualmente. Ele foi testemunha ocular do maior sacrifício de todos, a crucificação de Jesus. Esse momento mudou para sempre a história da humanidade e, claro, a vida de João.
Ver alguém a quem ele dedicou sua vida ser crucificado deve ter sido devastador, mas ele manteve sua fé. Isso nos mostra que, mesmo nas situações mais dolorosas, ainda podemos manter a fé e acreditar que há um propósito maior em ação. Pense em momentos difíceis que você já enfrentou. O que manteve você de pé? Talvez, assim como João, seja a fé que te deu forças para seguir em frente. A confiança que Jesus depositou em João ao lhe entregar o cuidado de sua mãe também nos lembra da importância da confiança mútua em nossas relações. Quem em sua vida confia em você para cuidar de algo ou alguém importante? E mais ainda, em quem você confia para compartilhar suas responsabilidades mais preciosas? A confiança é uma via de mão dupla, e quando a recebemos, devemos honrá-la da melhor maneira possível, assim como João fez ao cuidar de Maria. Ele foi mais do que um apóstolo naquele momento. Ele se tornou um protetor e guardião de algo muito maior do que ele mesmo. A história de João na crucificação é uma prova de que, mesmo nos momentos de maior escuridão, ainda podemos ser luz para aqueles ao nosso redor. No entanto, sua jornada não terminou ali. Após a morte de Jesus, novas revelações aguardavam João, e sua fé o levaria a escrever um dos textos mais enigmáticos e poderosos da Bíblia. Após a crucificação de Jesus e seu papel fundamental ao lado de Maria, João enfrentou um novo desafio: o exílio em Patmos. Esse exílio, que poderia ser visto como um castigo cruel, acabou sendo o momento mais profundo de sua vida espiritual. João foi enviado para essa ilha, uma prisão de segurança máxima, na tentativa de silenciar sua pregação. Mas, como muitos grandes momentos de transformação, foi exatamente nesse isolamento que ele recebeu as revelações que moldariam o futuro da teologia cristã. A solidão, muitas vezes vista como algo negativo, pode ser uma oportunidade de reconexão interna. Assim foi para João, que, em vez de ser vencido pelo isolamento, o transformou em um portal para a espiritualidade. Patmos foi onde João escreveu o livro do Apocalipse, um dos textos mais poderosos e enigmáticos da Bíblia. Lá, ele recebeu visões que descreveram o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. Imagine estar isolado, sem contato com o mundo exterior, e de repente ser imerso em uma série de revelações divinas. Isso nos faz refletir sobre como, em nossos momentos mais solitários, podemos também encontrar as respostas que buscamos. Muitos grandes pensadores, assim como João, tiveram suas maiores ideias e epifanias durante períodos de isolamento. Pense nisso da próxima vez que se encontrar sozinho. Pode ser um momento de maior clareza para você. A história nos mostra que Patmos se tornou um lugar de comunhão espiritual para João, mesmo sendo uma prisão. Isso nos lembra que muitas vezes não podemos controlar as circunstâncias em que nos encontramos, mas podemos controlar como respondemos a elas. João não tinha escolha sobre onde estava, mas ele escolheu transformar aquele lugar em um espaço de profunda revelação. Isso é algo que todos podemos aplicar em nossas vidas. Se você está passando por uma fase difícil, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até em sua saúde, pergunte-se: como posso transformar essa situação em algo produtivo? João nos mostra que mesmo os piores cenários podem ser reviravoltas para grandes mudanças. As visões que João recebeu em Patmos não só moldaram a teologia cristã, como também ofereceram esperança e consolo para milhões de crentes ao longo dos séculos. Ele viu o que muitos de nós temos medo de enfrentar: o fim. No entanto, suas revelações, embora apocalípticas, estão cheias de mensagens de esperança, renovação e salvação. Da mesma forma, nas nossas vidas, às vezes enfrentamos fins, o fim de uma fase, de um relacionamento, de uma carreira, mas isso não significa o fim de tudo.
Às vezes, é apenas o começo de algo novo e transformador, assim como foi para João em Patmos. E assim mesmo no exílio, João continuou a missão que lhe foi dada por Deus. Sua jornada ainda não havia acabado. E o que vem depois disso é algo que continua a impactar o mundo cristão até hoje. Como alguém que já havia testemunhado tantos milagres e sacrifícios, João estava destinado a deixar um legado duradouro. Agora que conhecemos a impressionante trajetória de João, é hora de pensar: como você pode aplicar essa fé inabalável na sua vida? João nos mostrou que mesmo nas situações mais difíceis, como ser lançado em um caldeirão de óleo fervente ou ser exilado em uma ilha, a fé pode ser o alicerce que nos mantém de pé. Será que você está vivendo com essa mesma confiança em algo maior? Quais são as provações que você enfrenta hoje e que podem ser transformadas pela sua fé? Pare um momento e reflita sobre sua própria jornada. Será que você está se permitindo ser moldado por essas experiências? Deus tem um propósito para cada situação que você enfrenta. Se João foi capaz de transformar o exílio em um momento de revelação divina, o que está te impedindo de fazer o mesmo com os desafios da sua vida? Eu te convido a abraçar essa mudança, a se conectar profundamente com sua fé e a usar o exemplo de João como uma fonte de inspiração. Se você sente que chegou a hora de viver uma vida mais cheia de propósito e confiança, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo que te ajude a continuar crescendo na fé e enfrentando suas batalhas com a força que vem de Deus. E agora, vamos fazer uma oração poderosa, pedindo que Deus nos guie nessa caminhada. Senhor, assim como o apóstolo João, queremos ter uma fé inabalável, que nos sustente em meio às provações. Ajude-nos a transformar os momentos de adversidade em oportunidades de crescimento espiritual. Que possamos, como João, ser luz no meio das trevas e testemunhar o teu poder em nossas vidas. Dá-nos a coragem para enfrentar os desafios com confiança, sabendo que o Senhor tem um propósito para cada passo da nossa jornada. Que assim como João, possamos cumprir nossa missão com perseverança e fé. Amém.